E aí galera, beleza? Então na aula de hoje o nosso assunto é força elétrica. Basicamente, como força é um vetor, é preciso definir o módulo, a direção e o sentido dessa força. Direção e sentido indicam para onde a força aponta. E isso a gente já sabe. Segue o princípio de Dufay. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Como que eu calculo então o valor da força, o módulo? Basicamente esse cálculo é feito através da lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força entre duas partículas carregadas é diretamente proporcional à carga dessas partículas. O que isso significa? Quanto mais carga elas tiverem, maior a força. Então se eu tiver duas partículas com uma carga muito grande, elas se atraem ou se repelem mais. Agora, se a carga, a quantidade de carga delas for pequena, né? 5 coulombs, 20 coulombs, 1 milhão de coulombs. Quanto mais carga, mais força tem entre as partículas, o que é bastante lógico. Além do fato de a força ser inversamente proporcional à distância, ao quadrado da distância, mais especificamente. O que isso significa então? Quanto maior a distância, menor a força. O que também é bastante lógico, né? Quando as cargas estão pertinho, a força é grande. Se a distância aumenta, a força diminui, né? Aqui a força é bem grande. Agora está longe, então a força elétrica é bem pequena, certo? Portanto, se eu tiver duas partículas carregadas, aqui eu coloquei sinais opostos, né? Entre elas vai aparecer um par de forças, certo? De atração, nesse caso, né? Porque elas são opostas. Bem importante, pessoal, essas duas forças aqui ó, são para ação e reação, né? Então, se essa é a força F, essa é a força menos F, ou seja, se essa partícula atrai essa com 20 newtons, essa atrai essa com 20 newtons também, né? Mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto. E o valor dessa força é dado por aquela expressão, ó. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas. Percebam que as cargas são colocadas em módulo, né? Se tiver uma carga negativa, coloca positiva. Então, Qzão e Qzinho são as cargas. Lembrando que a unidade de carga é Coulomb. E inversamente proporcional à distância ao quadrado. Portanto, esse D aqui, ó, é a distância que no sistema internacional a unidade é metros, certo? O F indica o valor da força elétrica e força, sabemos que é dada em Newton, né? O que é aquele K? O K é a constante de proporcionalidade da equação e a gente chama de constante eletrostática. Então, o K é a constante eletrostática. Essa constante tem o valor dela dependendo do meio. Por exemplo, no ar o valor é um, na água é outro, no vácuo é outro. Usualmente se utiliza o valor do vácuo, certo? A grande maioria das vezes vai ser o K vácuo. K vácuo. Geralmente aparece assim, K0, né? Para indicar que no vácuo. E esse valor é 9 vezes 10 na 9. Certo? Então, esse valor aqui, galera, ó, é pro vácuo. Então, o K é uma constante que depende do meio. Então, a força elétrica depende do meio onde as cargas são inseridas. Qzão e Qzinho são as cargas e D é a distância entre elas. Beleza? Aqui a gente tem a representação, né, gráfica dessa relação entre força e distância. Isso aqui é bem cobrado, cai bastante, galera. Percebam que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Isso quer dizer que se a distância aumenta, a força diminui ao quadrado, diminui um monte.
Então, ó, se a distância é bem pequenininha, a força é bem grande. Agora, se a distância aumenta um pouquinho, a força já cai bruscamente. A gente chama esse gráfico aqui, né, essa função matemática, de hipérbole. Certo? Nesse caso, quando tem um quadrado aqui, pessoal, ó, é uma hipérbole cúbica. Ok? Então, vocês vão ver bastante nas questões dos exercícios por aí, um tipo de questão que vai cobrar assim, ó. Tem as duas partículas aqui carregadas. O que acontece com a força se a distância entre elas duplicar? Bom, é inversamente proporcional ao quadrado. Se a distância aumenta 2 vezes, a força diminui 4 vezes, porque é o quadrado. Se a distância aumenta 3 vezes, a força diminui 9 vezes, ao quadrado, né? 3 ao quadrado. O mesmo para o caso contrário, ó. E se a distância diminui 2 vezes, aí a força aumenta 4 vezes. E se a distância diminui 3 vezes, aí a força aumenta 9 vezes. Então é inverso e ao quadrado, né? Inversamente proporcional ao quadrado. Beleza? E a última coisinha aqui, ó, na nossa aula de força elétrica, é o princípio da superposição. Imagine o seguinte: tem duas cargas A e B, de sinais opostos. Então, se elas têm sinais opostos, elas se atraem, né? Eu tenho a força que A faz em B e a força que B faz em A. Aí eu chego com uma terceira carga C aqui, ó, de sinal negativo. Bom, essa terceira carga, ela e A vão se atrair, né? Só que essa terceira carga é negativa, então ela vai se repelir com B, certo? Eu vou ter aqui, ó, a força que A faz em C, a força que C faz em A. A força que B faz em C, B pelo C, e a força que C faz em B. O princípio da superposição, galera, ele justamente diz pra gente que essas forças elas sempre ocorrem em pares e são independentes. Como assim? Entre A e B, eu tenho uma força. Essa força entre A e B não depende da carga C. Então a carga C não tem nada a ver com a interação desses dois. Assim como entre C e B tem uma força que não depende da carga A, certo? E assim como C e A tem outro par de forças que não vai depender da carga B. Então a gente tem, claro, uma resultante, uma força resultante, mas as interações elétricas elas ocorrem em pares, certo? Tem até uma questão famosa no nosso vestibular UDESC aí, da Universidade do Estado de Santa Catarina, que diz justamente isso. Tu tem a questão que falava mais ou menos, tu tens duas partículas A e B e coloca uma terceira partícula C no meio. O que acontece com a força entre A e B? Bom, a força entre A e B não muda, certo? Basicamente, então, o princípio da superposição diz pra gente que as interações elétricas ocorrem em pares, certo? É uma forma boa de postular isso aqui. Ó, cada força elétrica ocorre em pares, né? A força entre A e B, a força entre B e C, não dependendo da outra. Beleza, galera? Então, na nossa aula de força elétrica era isso. Um abração e até mais.